irmãos. Estou muito contente. Microfone, estamos na gravação. Ok, estou muito contente. Hoje temos vários visitantes. Isso é uma alegria para nós que estamos aqui na Igreja Batista Redenção em Pinheiros. Isso enche o nosso coração de alegria. Sejam muito bem-vindos. Abram a Bíblia de vocês em Colossenses. O objeto do nosso estudo tem sido Colossenses. E chegamos hoje no versículo 22. Nós temos nos dedicado a ensinar esta carta. Esse é o nosso quarto mês aqui de IBR Pinheiros. E nós estamos fazendo isso sem pressa, porque o nosso maior propósito é que os irmãos aprendam a palavra do Senhor e sejam enriquecidos a partir desse conhecimento. Paulo demonstra isso nos versículos que nós já estudamos, nos trechos que envolvem a oração dele, né? A partir do versículo 9, que ele diz que o objetivo dele, a oração de Paulo, era que os irmãos de Colossos crescessem a partir do conhecimento da palavra, né? No versículo 9, versículo 10, versículo 11, nós vemos isso, nós estudamos isso, nós vemos que esse é o propósito de Paulo. E nós também, munidos dessa palavra, temos esse mesmo propósito, de apresentar as Sagradas Escrituras de maneira tranquila, de modo que os irmãos aprendam e que esse conhecimento não fique concentrado apenas nos aspectos intelectuais, mas que isso frutifique por meio das boas obras, por meio de santidade, por meio de boas obras. Muito bem, o trecho então que nós estamos estudando, o parágrafo que nós vamos estudar hoje, é o versículo 22, mas nós, como de costume, leremos o versículo 22 até versículo 21 até o versículo 23 de 1 Colossenses. Colossenses 1. Vamos lá? Diz assim, Colossenses 1, versículo 21 até o versículo 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ok, na exposição da semana passada, no versículo 21, nós explicamos que Paulo ele tem um objetivo claro aqui de demonstrar a situação passada dos seus leitores. No versículo 21 ele diz, olha, antes vocês estavam separados de Deus. E é muito interessante que Paulo, ele situa os seus leitores em três tempos. Nós temos o passado, a condição passada dos leitores de Paulo. Nós temos o presente, que é o versículo 22. E ainda no versículo 22, nós veremos o futuro. Hoje eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque o versículo 22 ele tem uma relação de causa e efeito. E à medida que eu for explicando aqui para vocês, os irmãos perceberão que a obra redentora de Deus, por meio de Cristo, tem como efeito a purificação dos seus eleitos. O Isaac vai projetar ali a obra redentora de Deus, então, por meio de Cristo, tem como efeito a purificação dos seus eleitos. Outra coisa que os irmãos vão perceber, tanto eu quanto o Isaac, nós temos demonstrado ali, naquele título, alguns temas teológicos, da teologia cristã. Então, o Isaac, por exemplo, há 2 semanas atrás, ou 3, no mês passado, ele falou sobre cristologia. Na semana passada, nós falamos sobre antropologia. E hoje, sobre soteriologia. Isso tudo para os irmãos perceberem que a teologia, muitas vezes apontada e criticada como sendo algo frio, ela não é. Pelo contrário, ela está contida nas Escrituras,
ela faz parte da Escritura, obviamente, e nós queremos demonstrar com isso a relevância desses temas teológicos. Então hoje nós veremos sobre soteriologia, e como eu disse para vocês, à medida que eu for explicando, vocês vão perceber que a obra redentora de Deus por meio de Cristo tem como efeito a purificação dos seus eleitos. Eu disse também que esse texto que nós vamos estudar, ele tem uma relação de causa e efeito, ok? Primeiro então nós vamos estudar a causa. Olhem para o texto aí de vocês, na parte A do versículo. A parte A do versículo diz assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse fator temporal, se é que eu posso dizer assim. No versículo 21, eu queria que vocês pensassem bem nessa artimanha de Paulo de situar os seus leitores. Há um tempo atrás eu havia dito que o que nós lemos aqui na carta aos Colossenses, em qualquer outra carta de Paulo, são um conjunto de palavras elaboradas de maneira intencional, de modo que nós conseguimos perceber um propósito muito específico em tudo aquilo que ele escreve. Ele não escreve de maneira aleatória, ele não escreve apenas e coloca as palavras e usa as palavras que ele usa apenas para uma questão estética, de estilo. Ele usa as palavras que ele usa aqui com um propósito bem definido. E nós temos no versículo 21, então, essa ideia que Paulo quer situar aos seus leitores, a ideia do passado, como ele se encontrava anteriormente. E ele faz isso porque ainda ele está continuando o pensamento do versículo 20. No versículo 20, se os irmãos acompanharem, ele está falando sobre reconciliação. Olha o que diz: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Em algumas traduções, o versículo 21 inicia assim: e a vós também. Ok? Na NVI não tem isso. Está só assim: antes vocês estavam separados, versículo 21. Mas em outras traduções, a Ara, por exemplo, diz: e a vós também. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quando ele encerra o versículo 20, ele fala assim: olha, Deus reconcilia todas as coisas. Mas leitores, meus leitores, igreja de Colossos, vocês também fazem parte desse plano de reconciliação, desse plano de redenção. E aí ele fala o seguinte: olha, e isso, apesar de vocês serem como vocês eram, passado. E o versículo 21 ele fala: olha, vocês estavam separados de Deus. E essa separação de Deus, esse distanciamento de Deus, faziam com que vocês se tornassem seus inimigos, as suas obras eram más. Versículo 21. E aí ele vem para o presente. Mas agora, ele inicia. É muito bonito ver isso. Mas agora, ele os reconciliou. Paulo então situa seus leitores no presente. Ainda com aquela perspectiva do passado, sobre tudo que aconteceu com eles. Ok? Ele fala: leitores, igreja de Colossos, agora, porém, vocês, ele os reconciliou. E essa expressãozinha, reconciliou, é a mesma expressão, como eu acabei de dizer, que nós encontramos no versículo 20. É exatamente a mesma expressão. Essa ideia de reconciliação, ela encontra muito amparo em duas cartas de Paulo: Romanos e Colossenses. Abram a Bíblia de vocês, em Romanos 5, versículo 9 até o versículo 11. Olha o que diz, Romanos 5, do 9 ao 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Deus reconcilia o seu povo
ainda eles, apesar da condição deles de outrora. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21, 2 Coríntios 5, 18 até o versículo 21. Deixa eu só abrir aqui. Ok. 2 Coríntios 5, 18 até o 21, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Percebam, irmãos, a coerência de Paulo, a falta eu não sei, qual que é o oposto, a falta de contradição. Paulo é extremamente coerente. Alguns estudiosos, críticos da teologia paulina, dizem que Paulo ele é incoerente, que ele começa uma coisa, não termina, vai para outra, depois volta, e uma coisa parece não se linkar com a outra. Porém, como nós vemos aqui, nós vemos a carta aos Colossenses, vemos Romanos, e agora a carta aos Coríntios, e nós percebemos essa coerência na teologia paulina. Ele continua, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Lembrem-se, irmãos, do versículo 22 que nós estamos estudando, e o versículo 21 que eu expliquei na semana passada. No versículo 21, ele fala que nós estávamos, os seus leitores estavam separados de Deus, ok? E aí, em Coríntios, ele afirma isso, ok? Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deu para compreender, irmãos, a ideia de reconciliação? Com esses textos de apoio que eu acabei de mostrar para os irmãos, essa ideia de reconciliação, ela se torna mais firme, se torna mais robusta. Então, o início do versículo 22, nós temos a causa, ok? Nós temos a causa, e vemos no versículo 22 como isso se processa, ou por meio do que isso se processa. Muito bem, irmãos, a essa altura, a terceira expressãozinha de Paulo aí, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, ela parece estar um pouco mais clara, mais fácil de entender. Nós lemos aqui que essa reconciliação, ela só é possível mediante a pessoa de Cristo. E era necessário que ele morresse. Por isso que Paulo usa pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. A morte de Cristo, meus irmãos, é um dos temas centrais do Evangelho. Pois sem a morte de Cristo, sem a sua morte, sem a sua redenção, não haveria redenção. Não haveria vida eterna. A obra seria incompleta não fosse a morte e a ressurreição de Cristo. E isso é importante, irmãos, nós notarmos, porque Paulo, como eu disse para vocês, ele tem um propósito bem definido. Então, quando ele diz pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, pensando no contexto da igreja de Colossos, onde a forte influência da heresia de Colossos contribuía para tirar a percepção dos irmãos do papel fundamental de Deus na obra da redenção, fazia com que os leitores, eventualmente, se esquecessem de quem é Deus e do papel dele na salvação deles. Por isso que nós vemos essa ênfase na pessoa de Cristo. Nos versículos anteriores que o Isaac pregou, nós vemos essa ênfase na cristologia, na pessoa de Cristo. E ao longo de toda a carta nós veremos essa ênfase. Ele é a expressão exata do seu ser. Paulo se referindo à pessoa de Cristo com relação a Deus, frisando aí a divindade de Cristo. Ok? Mas Paulo aqui, ele fala o seguinte: pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Aqui existe um elemento da humanidade de Cristo. Nós temos aspectos da divindade, que nós vemos nos versículos anteriores,
e veremos mais para frente, mas aqui nós temos elementos da humanidade de Cristo. E por que Paulo frisa essa ideia da humanidade de Cristo? Eu havia dito para vocês, nós sempre frisamos aqui, que um dos propósitos de Paulo ao escrever Colossenses era combater uma heresia, que nós chamamos de heresia de Colossos. E essa heresia ela era composta por uma tríade herética, não é mesmo? O judaísmo, o misticismo e os elementos gregos, né? Que é o gnosticismo. E um dos braços do gnosticismo, que é o docetismo, está ficando difícil, né? Essa hora da manhã, falando de tríade herética, judaísmo, misticismo, gnosticismo, e agora um braço do gnosticismo chamado docetismo. Mas acompanhe comigo que isso é muito importante. O docetismo vem de uma expressãozinha grega chamada dokel, que quer dizer parecer, acho que a expressão melhor é essa, parecer com alguma coisa. E os docéticos, eles diziam o seguinte, que Cristo, ele parecia ter uma forma humana, mas ele não tinha. Cristo, na cabeça deles, é engraçado, né? Cristo, na cabeça deles, era uma espécie de fantasma. Ele não tinha esse corpo físico, material. Então, quando nós vemos essa expressãozinha de Paulo, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, Paulo ele está enfatizando esse aspecto da humanidade de Cristo, justamente com um propósito definido de combater a ideia gnóstica com o braço docético. Ok? Essa ideia do docetismo, onde Cristo não tinha um corpo físico, Cristo era um fantasma. Mas não é somente Paulo que combate esse tipo de heresia. Abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Eu estou indo rápido demais? Eu sempre tenho a impressão que eu estou acelerando o passo. Está tranquilo? Nós estamos estudando a causa, ok? Então vamos lá. 1 João, eu pedi para vocês abrirem e eu mesmo não abri. Deixa eu abrir aqui. João, versículo 1 até o versículo 3. Percebam, tendo isso em vista, o que eu disse para vocês dessa ideia do docetismo, onde na cabeça deles Cristo não tinha um corpo físico, tendo isso em mente, vamos agora ler essa carta de João. E olha como João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós só conseguimos apalpar, meus irmãos, aquilo que é físico, aquilo que é material. Eu não consigo apalpar o vento, eu não consigo apalpar o ar, eu não consigo apalpar o amor, eu não consigo apalpar o ódio. Nós só conseguimos apalpar aquilo que é físico, que é material. Então João, ele diz o seguinte: aquele que ouvimos, aquele que vimos e as nossas mãos tocaram, ele era material, ele tinha um corpo físico. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e não foi manifestado. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então perceba, irmãos, que essa praga chamada gnosticismo, ela era algo extremamente perturbador para os apóstolos. E nós vemos aqui João combatendo isso, assim como Paulo também combate. Nós já explicamos sobre isso nos primeiros versículos de Colossenses, mas nós vemos Paulo dando muita ênfase na defesa desse aspecto da humanidade de Cristo. Desse aspecto da humanidade de Cristo. Muito bem, irmãos, então nós conseguimos perceber, e aí vocês, eu imagino que vocês estejam percebendo de maneira agora muito mais clara, que Paulo, ele é muito perspicaz. Ele não é aleatório. Ele é convicto do que ele crê, obviamente, afinal de contas é um apóstolo do Senhor Jesus, e ele usa as palavras com propósitos muito bem definidos.
E nós vemos então, nessas três expressões, ou pelo menos nessa parte A do versículo, a causa. Ok? Cristo então, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. E nós estudamos, ou nós vemos aqui então, na parte A do versículo, a causa. E qual que é o efeito? Cristo morreu, seu corpo físico, ok? Ele morreu. Para quê? Qual é o efeito disso? E aí nós partimos então para a parte B do versículo. Isaac vai projetar então sobre o efeito. Somos livres e irrepreensíveis. Obrigado, Isaac, por contribuir com o meu slide. O Isaac sempre dá uma caprichada no meu slide. Muito bem. Então, a parte B do versículo, nós veremos o efeito disso tudo. Ok? Muito bem. A parte B do versículo diz assim: para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, nós temos três expressãozinhas aí, fáceis de entender. Não existe grandes complicações para nós entendermos esses três conjuntos de expressões. Mas mesmo assim eu quero passar por cada uma delas, para que, se eventualmente há alguma dúvida, ela vai ser esclarecida agora. Perceba, irmãos, que eu disse para vocês no início, que Paulo ele trabalha com o passado, com o presente e com o futuro. Vocês se lembram disso? Então, no passado, nós vimos isso no versículo 21, que ele fala, no tempo de outrora, ou antes, ok? Vocês eram separados de Deus, inimigos dele, totalmente alienados. O versículo 21, ele aponta para essa questão da alienação com relação a Deus. Não tinham conhecimento nenhum acerca de Deus. Eram gentios e suas práticas religiosas apontavam para qualquer coisa, menos para Deus. Eles não tinham esperança nenhuma esperança, eles não tinham esse conhecimento do Messias, eles viviam sem rumo e sem direção, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. No versículo 22, na parte A, ele situa seus leitores no presente, e ele fala o seguinte: mas Deus os reconciliou por meio da morte física de Cristo, ok? E na parte B do versículo, aí entra o aspecto futuro. A expressãozinha que nós temos aí que aponta para essa ideia do futuro é para apresentá-los diante dele. Paulo olha para o futuro e vê o dia em que os seus leitores estarão diante do justo juiz. Esse é o aspecto futuro do versículo 22. E aí na continuação aí, ele diz que os seus leitores serão apresentados diante dele, de Deus, santos. Santos quer dizer limpo, né? Separados por Deus com um propósito específico. E aí, irmãos, aqui talvez caiba algum esclarecimento. Porque a dúvida que pode ocorrer é o seguinte: se nós lemos aqui, na parte A, na parte B do versículo 22, sobre um aspecto futuro, tentem acompanhar meu raciocínio. Se no versículo 22, na parte B, nós temos um aspecto futuro, e no futuro nós seremos apresentados diante de Deus santos, por que então, ao longo de praticamente todo o Novo Testamento, no presente, os crentes são chamados de santos? Olhem a Bíblia de vocês em Colossenses 1, versículo 2. Olha o que diz. Colossenses 1, 2. Aos santos e fiéis irmãos de Cristo que estão em Colossos. E aí a dúvida que pode surgir é: Robson, se o elemento futuro aponta, lógico, para o futuro e diz que só lá nós seremos chamados de santos, seremos apresentados como santos, por que Paulo chama seus leitores de santos? E não só isso, santos e fiéis a Cristo. E aqui talvez caiba um esclarecimento maior, porque existem duas dimensões desse aspecto de santidade. O primeiro aspecto é um aspecto posicional, ok? Então, no momento em que nós cremos em Cristo, nós somos chamados de santos.
Abra a Bíblia de vocês aí, por gentileza, em 1 Coríntios 6, versículo 11. O que eu estou dizendo para vocês é que existe um aspecto posicional da santidade, ou seja, uma fase instantânea de santificação acontece no momento em que eu creio no Senhor Jesus. Alguém pode ler? 1 Coríntios 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ok, isso aponta para a realidade de que no momento em que eu creio no Senhor Jesus, eu sou santificado, eu me torno santo, eu me torno separado por Ele para uma causa específica. Então, existe uma dimensão da santidade, se é que podemos dizer assim, que é uma dimensão posicional. Eu me torno santo, a minha posição é uma posição santificada no momento em que eu creio no Senhor Jesus. Por isso, é por essa razão que Paulo, no versículo 2, nós acabamos de ler, do capítulo 1, ele chama seus leitores de santos. Santos e fiéis. Né? Santos e fiéis? Santos e fiéis. Santos e fiéis, irmãos. É por isso. Porque Paulo estava escrevendo para crentes, pessoas que creram no Senhor Jesus, e uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos santos. Existe uma outra dimensão, um outro aspecto da santidade, que é um aspecto experimental. Abram a Bíblia de vocês aí, em Romanos 19, 22. Esse aspecto experimental, ele é progressivo. Ele se inicia no momento da conversão e se arrasta ao longo da nossa vida até o grande dia, até o dia da nossa glorificação. Romanos 19, 22. Alguém pode ler, por favor? Acho que é o 16. Para variar, não anotei. Deixa eu ver aqui. Eu não anotei o capítulo, irmãos. Abram em 2 Coríntios 7:1, por favor. Me desculpem. Isso, 7, versículo 1. Amados, vistos que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo porque contamina o corpo, e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ok? Então percebam que essa ideia de aperfeiçoando dá a ideia de progressão. Vocês conseguem ver isso? Aperfeiçoando dá uma ideia de progressão. Hebreus 12, 14. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, percebam que essa ideia de santidade, nesse aspecto experimental, aponta para um aspecto de progressão. Eu sou santo porque eu criei em Jesus Cristo, mas eu não estou livre do pecado. Eu continuo pecando. Então, existe um aspecto de progressão nessa questão de santidade. Vocês conseguiram perceber, então, esses dois elementos da santidade? Uma linha posicional, ok? Eu me torno santo quando eu creio. E a experimental, eu progrido na santidade. É por isso, então, que existe aí essa aparente contradição, né? Paulo chama seus eleitos, chama seus leitores de santos, e no versículo 22 ele diz que nós seremos apresentados diante de Deus santos. E aí a ideia de santo é totalmente limpo, totalmente livres do pecado, sem mancha alguma. Ele continua aí dizendo que os seus leitores
dizendo aos seus leitores, não que só eles serão apresentados diante de Deus santos, mas também inculpáveis, ou seja, sem culpa nenhuma, e livres de qualquer acusação, completamente sem censura. E esse, meus irmãos, esta é a relação de causa, a morte de Cristo, a morte física de Cristo, e este é o efeito. Nós vamos ser apresentados, devido a essa obra redentora de Deus por meio de Cristo, totalmente purificados. Então, a obra redentora de Deus por meio de Cristo tem como efeito a purificação dos seus eleitos. Conseguiram entender esse versículo? Ficou claro? Muito bem, irmãos. Eu tenho aqui algumas aplicações, o Isaac vai projetar ali. Pode projetar os dois, Isaac. Diz o seguinte: nossa reconciliação com Deus deve promover em nós um novo modo de viver. Ok? Somos reconciliados e, portanto, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, ele deve ser novo. Se quando estávamos separados de Deus, pensando aí no versículo 21, éramos seus inimigos e vivíamos na prática do mal, agora que fomos reconciliados e chamados de filhos, devemos adotar um estilo de vida que glorifica o Senhor em tudo. Seria uma grande incoerência se eu entrasse por essa porta e dissesse para vocês: irmãos, me desculpem o atraso, é que eu acabei de ser atropelado por uma carreta, ela passou por cima de mim, com todos os seus eixos, os seus pneus, e aí eu demorei um pouco até eu me recompor, e por isso eu me atrasei, e agora estou aqui. E aí vocês iam olhar para mim e falar: Fausto, o que é isso? Se você foi atropelado por uma carreta, você não estaria nem vivo. É uma baita de uma incoerência. Da mesma forma, quando nós somos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo, nós perceberemos. As pessoas vão perceber que realmente eu tive um encontro com Deus, que realmente eu fui resgatado, que realmente eu fui reconciliado. As pessoas vão perceber. Da mesma forma que perceberia se eu tivesse sido atropelado por um caminhão, as pessoas perceberiam, ou as pessoas devem perceber, quando nós somos, ou quando nós fomos, uma vez que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Segundo, e aí é mais uma ênfase do primeiro, embora haja um aspecto futuro no segundo elemento, o elemento do efeito, lembra que a parte B do versículo aponta para um aspecto futuro? Ainda que exista realmente esse aspecto futuro, devemos, já no presente, exercitar a santidade, nos portando de modo irrepreensível, livre de qualquer acusação. Vamos ler alguns textos, irmãos, para reforçar o que eu estou dizendo. Filipenses 2, 14 e 15 diz o seguinte: Filipenses 2, 14 e 15: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Percebam que a exortação de Paulo é para que os seus leitores no presente tenham uma vida íntegra, pura, sem mancha, sem ter do que serem acusados. 1 Timóteo 3,10. Quem achou, pode ler, por favor. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Ok. Algumas pessoas leem esse texto e falam assim: esse texto não serve para mim porque eu não sou diácono. Algumas mulheres leem e falam assim: não, isso não é para mim, eu não sou diaconisa. Mas se você pensar no oposto, então quer dizer que já que esse texto não é para você, você vai se comportar ao oposto dele. Aí vocês vão perceber o grande erro e a grande falácia, que é não atribuir a verdade desse texto a todos os crentes. Ok? Tito, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. Olha só o que diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava,
e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu nos instruí. Aí, olha só como deve ser o presbítero e como devem ser todos os crentes, sejam eles presbíteros ou não. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenham filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Para ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Nós temos então, já no tempo presente, que viver uma vida santa, irrepreensível, sem ter nada que nos prenda, nada que sirva de acusação contra nós. Esse é o perfil dos crentes no Senhor Jesus. Uma vez que fomos resgatados por Ele, reconciliados por meio do sacrifício de Cristo, a nossa vida é outra, o nosso estilo de vida é outro. Nós experimentaremos essa purificação no grande dia, mas ainda hoje, no aspecto experimental da santificação, nós adotamos uma postura diferente com relação ao mundo. E a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: eu estou correspondendo com um novo estilo de vida que Deus espera dos seus santos? Essa é a grande questão. E é essa pergunta que nós devemos responder. Vamos orar? Poderoso Deus, nós somos gratos a Ti pela bondade com que o Senhor tem nos tratado, revelando a nós a Tua palavra e nos dando uma direção. O Senhor joga luz em nosso caminho que era de trevas. O Senhor agora, uma vez que nos transportou das trevas para a luz, o Senhor também nos dá uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. Nós estávamos separados do Senhor e devido a essa separação, nós éramos seus inimigos e demonstrávamos essa inimizade por meio das nossas obras más. Contudo, o Senhor nos reconciliou por meio do sacrifício de Cristo, de modo que seremos apresentados um dia santos, irrepreensíveis, sem ter nada do que nos acusar. Porém, ainda agora, Senhor, no tempo presente, nós somos exortados pelo Senhor e pedimos ajuda, pedimos que o Senhor nos capacite a ter uma vida santa, irrepreensível e sem nada de que nos acusar. É o que te suplicamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.